Nós estamos chegando ao final do mês de outubro, e o mês de outubro tem sido marcado por mensagens e séries de mensagens a respeito da reforma protestante. Durante os domingos pela manhã, temos revisitado a vida dos grandes reformadores e aprendemos o que eles pensaram, como é que o Espírito Santo tocou em suas vidas, como eles tiveram a coragem de se posicionar em relação à questão da palavra efetivamente. Muitos deles sofreram na própria carne a perseguição, alguns deles foram queimados na fogueira. E aprendemos com eles a fidelidade, aprendemos com eles a importância da palavra de Deus e do retorno a essa palavra. À noite nós temos falado sobre reformas necessárias na nossa vida. E no primeiro sermão que nós vimos aqui com o pastor André, ele falou sobre uma nova vida baseada em Romanos capítulo 6, verso 4. Paulo ali nos ensina que ao sermos batizados em Cristo, somos unidos à sua morte e à sua ressurreição. E essa verdade nos chama a uma reforma interior, amados. Deixar aquele velho homem e andar em novidade de vida. Isso quer dizer que o Evangelho não é apenas um enfeite, um adorno para a nossa vida, um adorno moral, como se fosse uma roupa que a gente vestisse e pudesse tirar a todo momento. Mas ela é uma transformação radical do ser. Então, amados, a graça, ela não apenas perdoa, mas ela recria um homem totalmente transformado por ela. Também aprendemos aqui no segundo sermão, naquele momento de comunhão na família, na ceia do Senhor, que é o ponto alto da comunhão cristã, lembrando o sacrifício de Cristo e a unidade do corpo. Paulo, então, nos exorta ali em 1 Coríntios capítulo 11, que a gente deve participar desse momento de comunhão com discernimento, corrigindo divisões, corrigindo o egoísmo, deixando de lado o eu e trabalhando no nós. E a verdadeira reforma começa, aprendemos, quando a família da fé vive reconciliada, repartindo pão em amor e humildade. Na semana passada, o pastor Mário André nos trouxe aqui uma mensagem poderosa sobre fé e obras, baseada na carta de Tiago, no capítulo 2. Tiago declara que a fé sem obras é morta. Uma reforma genuína não separa o crer do agir. A fé viva se manifesta em obras de justiça, de misericórdia, obras de obediência. E não é apenas pelas obras que nós somos salvos, nós sabemos isso, mas é impossível ser salvo e ser estéril, permanecer inoperante. Então a fé reformada, ela é operosa, coerente, ela é transformadora. Mercê e graça do Espírito Santo, esta noite, nessa última reflexão sobre a série, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre uma reforma necessária na nossa vida. E ela está relacionada ao anúncio daquilo que nós recebemos do Senhor. O texto base encontra-se em Atos capítulo 4, verso 20, um versículo curto que diz assim: porque não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Qual é o contexto desse capítulo 4? Para a gente entender isso bem, a gente precisa voltar ao capítulo 3. Pedro e João vão até o templo, curam um coxo que está ali à porta, chamada Formosa. Aquele foi um milagre maravilhoso, porque aquele homem salta e entra com eles no templo. Esse milagre foi realizado em nome de Jesus Cristo Nazareno, conforme a narrativa ali de Atos capítulo 3. Só que isso vai causar uma grande comoção entre o povo e leva Pedro a pregar aí o segundo sermão cristão sobre a ressurreição de Jesus e o arrependimento para perdão dos pecados. E a Bíblia diz no final desse trecho que 5.000 almas se converteram e se juntaram à igreja naquele momento. Esse anúncio incomoda profundamente as autoridades religiosas, especialmente os saduceus, que negavam, como os irmãos já sabem, a ressurreição. Por isso Pedro e João são presos e levados diante do Sinédrio. E o Sinédrio questiona então aqueles apóstolos: olha, com que autoridade, viu, Rafael, com que autoridade vocês estão pregando ou vocês estão
realizando esses sinais. E aí Pedro, presta atenção, cheio do Espírito Santo, declara com coragem que a cura foi feita em nome de Jesus Cristo, que eles mataram, crucificado, porém ressurreto. E afirma: não há salvação em nenhum outro por debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Diante da ousadia dos dois, os líderes ficaram admirados, porque perceberam que eles eram homens simples, pescadores, como nós sabemos, mas estavam cheios de convicção. Mesmo proibidos de falar em nome de Jesus, eles respondem: olha, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Atos capítulo 4, verso 19. E é assim que nós chegamos à declaração do verso 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mas como essa pequena palavra, esse pequeno trecho de apenas 10 letras e 40, de cada 10 palavras e 40 letras, nos convida a reformas necessárias na nossa vida. Como que esse pequeno trecho, essa pequena frase, colocada aqui em Atos capítulo 20, pode nos mostrar como é que nós podemos anunciar a mensagem que recebemos de forma genuína e transformadora. Eu convido você a examinar esse pequeno trecho. Presta atenção. Essa declaração, ela não é apenas uma defesa deles diante do Sinédrio. É o grito de uma alma transformada, de uma alma reformada, irmãos. Nesse trecho, encontramos 3 verbos que resumem a essência do cristianismo vivo. Repita comigo: o verbo ver, o verbo ouvir e o verbo falar. Então vamos lá. Ver, ouvir, falar. Nós vimos o quê? Nós vimos a obra de Deus. Eles viram a obra de Deus, nós vemos a obra de Deus. Nós ouvimos a sua voz e nós falamos ao mundo o que ele fez. Mas de que forma, ou de que reforma necessária, propriamente dito, Atos capítulo 20, capítulo 4, verso 20, está nos falando: não podemos deixar de falar do que vimos. Ele nos fala da experiência que transforma a nossa vida. Pedro e João não falavam de teorias, eles haviam visto Cristo ressuscitado, tinham visto o túmulo vazio, tinham visto o milagre, tinham visto a ascensão de Jesus, e agora viam o poder do Espírito Santo atuando em suas próprias vidas. Lá em Atos 2, verso 3 e 4, nós vemos ali no Sinédrio a seguinte narrativa: e viram que o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Queridos, ver na Escritura é mais que enxergar, é experimentar, é perceber espiritualmente, é reconhecer a glória de Deus. Por isso lá João, capítulo 1, verso 14, vai dizer assim: o verbo se fez gente, ou se fez carne, e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do Pai, como a glória de Deus. Eles viram a glória de Deus, irmãos, manifestada em Cristo Jesus, que se fez carne e caminhou com eles no chão desse planeta. Então, a reforma necessária apresentada aqui é de uma transformação do coração. Ela começa a partir de um coração regenerado. Então, Pedro e João não estavam apenas repetindo palavras, eles compartilhavam experiências vividas com Cristo. Nossa primeira reforma é deixar que o Espírito Santo transforme o nosso interior, purificando as intenções e palavras e atitudes da nossa vida. A segunda coisa que essa reforma faz é trabalhar no nosso testemunho pessoal, Daniel. É interessante isso, porque você foi chamado
exclusivamente o Daniel para um trabalho que é só seu. Você sabia disso? Por que ele é só do Daniel, irmãos? Porque só ele sabe fazer do jeito que o Daniel faz. Você foi chamado para esse testemunho porque você é você, Wander. Porque é você, Mônica. Porque é você, Davi. Do jeito que você faz, né? O jeito caladinho do Davi, né? O jeito mais expansivo da Marília, o jeito profundo e de sabedoria de tantos outros irmãos que conhecemos, porque o chamado é específico e o chamado é para você. Não pense você que você não pode ser testemunha de Cristo, pode sim, do jeitinho que você é, porque esse testemunho é pessoal, esse testemunho é feito para você. Se você não fizer, outro será colocado no lugar, é bem verdade, mas aquele lugar estará vago, porque aquele lugar é seu, é o testemunho interior. Ela também nos fala dessa reforma daquilo que é o nosso caráter. Ou seja, há uma crise hoje, amados irmãos, de integridade no mundo. Não existe mais verdade absoluta. Então, portanto, aqueles que produzem a verdade, aqueles que defendem verdades, aqueles que vivem a verdade na sua própria vida, testemunham o que é o caráter do cristão. Então, portanto, nós vivemos a integridade, vivemos o amor, vivemos a verdade. Se a gente não fizer isso, a mensagem que nós temos em nós mesmos e esse testemunho tão próprio que é nós, perde força. Tem um segundo ponto importante, porque não é só o que a gente vê, mas aquilo que nós ouvimos. Preste atenção nisso, que isso é importante. Jesus disse para eles assim: olha, vocês devem ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles ouviram isso. Sabe o que eles ouviram? Ouviram uma promessa: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Mateus 28, 20. Eles ouviram a promessa do Espírito Santo, que o Espírito Santo seria enviado, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É o que vemos aqui em Atos capítulo 2, 2, né? De repente veio do céu um som como um vento forte, encheu aquela casa em que estavam todos assentados, e viram as línguas de fogo, sentiram o sopro do Espírito em Pentecoste, enchendo-o de poder. Eles ouviram, irmãos, ouviram, estavam lá. Eles ouviram também a declaração de Jesus em João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu os conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Eles ouviram de Jesus em Marcos 10, 45, falando da missão do próprio Messias, porque na verdade o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, meus amigos, comunidade de fé em Perdizes, ouvir é o verbo da fé, Rafael. É por isso que lá em Romanos 10, 17, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O nosso Deus continua falando ainda hoje. Ele fala pela sua palavra, ele fala pelo Espírito, pelas circunstâncias. Ele continua falando aos nossos corações diariamente. E Pedro e João ouviram o chamado e decidiram obedecer, mesmo diante do sinédrio e sob ameaças. Em terceiro lugar, tem uma coisa importante aqui que a gente precisa entender. A gente não pode deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, ou não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. É o que diz o versículo. E aqui, nós chegamos no clímax, que é o verbo falar. Aqueles homens poderiam se calar por medo, mas escolheram ser fiéis à vontade de Deus e à verdade que estava diante deles. O Espírito os impulsionava a proclamar. Eles não falavam por obrigação, mas por convicção. Então, Atos 4, 20, esse pequeno versículo nos fala também que precisamos de uma reforma na maneira como anunciamos a fé.
E aqui trata-se, irmãos, de um fogo do testemunho. Tem uma narrativa lá em Jeremias, no capítulo 20, verso 9, que eu gosto muito. Jeremias é um profeta que está sempre criando um DR com Deus. Está uma discussão de relacionamento. Ele está sempre fazendo isso. Leia o livro de Jeremias, você vai entender por quê. E chega ali no capítulo 20, né? Deus manda ele falar, ele é profeta, ele fala e fala, e só está levando pancada do povo, só levando pancada do povo. Então ele começa ali de novo uma discussão sobre o relacionamento e o papel dele como profeta. No verso 9 ele vai dizer assim: mas Senhor, se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo e não posso mais. O que o profeta está dizendo? Olha, se eu deixar de falar contigo, eu vou pegar fogo por dentro. É isso que ele está dizendo. É um testemunho que tem a ver com o fogo que nós temos gerado pelo Espírito Santo em nós. Por isso, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Cristo, a boca falará e transbordará do amor de Cristo. Então a gente não pode deixar de falar. É isso que o versículo nos diz. E essa é a linguagem de quem foi tomado por esse fogo interior. Pedro e João não estavam defendendo uma religião, mas estavam testemunhando o encontro. Por quê? Porque viram o poder de Deus em ação. Por quê? Porque ouviram a voz do Mestre chamando. Por quê? Porque falaram. Mesmo quando as suas vidas estavam em risco, eles colocaram o seu testemunho à frente de qualquer coisa. O cristão autêntico não fala porque é obrigado, mas fala porque é movido pelo amor de Deus. E o Espírito faz da boca do crente um canal da glória para que o nome de Deus seja glorificado. Mas esse pequeno versículo, como eu falei, de 10 palavras e 40 letras, vai além. Ele vai nos ensinar ainda como a gente deve anunciar esse evangelho. Eu queria que você prestasse atenção. Em primeiro lugar, esse evangelho precisa ser anunciado com coragem. Eles se colocam diante das autoridades, tá? E com coragem enfrentaram líderes religiosos poderosos, mas não se intimidaram. Hoje, amados irmãos, nós precisamos de coragem para compartilhar a fé em ambientes onde o evangelho é muitas vezes ignorado e até ridicularizado. Em segundo lugar, a gente deve transmitir essa mensagem com clareza, como eles fizeram. Eles falaram do Cristo que foi morto, mas estava vivo, ressuscitado. O evangelho deve ser anunciado simplesmente sem distorções ou meia-verdades. Reformar a nossa pregação é reformar a nossa fidelidade à palavra, como os reformadores, como aprendemos aqui durante esse mês. Falar apenas o que vemos e ouvimos de Deus, sem adulterar e sem adaptar para agradar a ninguém, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela penetra, tá, entre a medula e os ossos, e ela é capaz de discernir os pensamentos e emoções. Em terceiro lugar, a gente deve manter a fidelidade à palavra, apesar da oposição. Isso tem a ver com o primeiro ponto, com a coragem. O mundo tenta nos convencer, irmãos, que devemos silenciar, mas a promessa é que a palavra de Deus produz frutos onde quer que ela seja anunciada. E para a gente terminar aqui essa pequena reflexão sobre esse pequeno versículo, a gente não pode deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso nos ensina que não basta falar, a gente precisa viver o evangelho que proclamamos. O testemunho mais poderoso em qualquer ocasião é de uma vida transformada. Trata-se da reforma em prática da nossa vida, tá? Uma reforma que significa colocar o nosso testemunho em ação onde quer que a gente esteja. Também uma reforma prática significa o compromisso diário de andar com Deus. Essa reforma prática também tem a ver com aquilo que nós somos, porque a gente precisa reformar a própria vida primeiro,
como um ato primeiro. É isso que o reformador Savonarola, numa frase curtinha, disse: o Senhor quer que reformes a tua vida antes que reformes o mundo. Então, como um campo de obras na mão de Deus, oremos para que Ele inicie em nós a reforma que desejamos ver no mundo. Eu acho que todos nós desejamos ver isso. Que o Senhor purifique o nosso coração, renove o nosso espírito, para que possamos viver conforme a sua vontade. Então, olhando aquilo que Ele quer reformar hoje, primeiro o nosso interior, segundo o nosso testemunho, terceiro a forma com que a gente se dirige a pessoas e o tipo de mensagem que a gente deve conduzir, Deus nos chama para viver o que nós anunciamos e viver na prática, vivendo o evangelho que pregamos, vivendo a vida que está em nós. É por isso que John Ellis uma vez diz o seguinte: Senhor, não permita que eu viva inutilmente, não permita que a minha vida não faça sentido, permita-me servir a Ti, que possamos mostrar ao mundo a face daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Veja bem, amados, Pedro e João não tinham prestígio nas altas rodas de Israel, mas haviam estado com Jesus. Pedro e João não ocupavam cargos de liderança, não tinham provas a não ser o testemunho vivo de tantas outras pessoas do que Jesus havia ressuscitado, mas colocaram o seu testemunho em ação. E ao fazer isso, em nome de Jesus, eles tiraram um homem que era aleijado, uma pessoa sem culto, que ficava na porta do templo porque ele não podia entrar, porque ele era coxo. Era um homem desprovido de culto, ele não podia cultuar. Ele se aproxima deles e diz assim: olha para mim. Nós precisamos ter coragem para fazer igual o Pedro e João, a olhar para a pessoa necessitada e dizer assim: olha para mim, olhem para mim, eu tenho algo para oferecer. E ao fazer isso, aquele homem evidentemente esperava receber uma esmola, mas o que eles deram àquele homem estava muito além do que isso. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E aquele homem salta. Era isso que eles tinham para mostrar ao Sinédrio. O poder de Deus manifestado através de um milagre. E a partir daquele momento, aquele homem totalmente excluído da sociedade, aquela pessoa que não podia entrar no templo porque tinha uma deficiência física, saltava de alegria diante das pessoas naquele lugar. O cristianismo, irmãos, é uma religião de fatos. Os apóstolos disseram assim: nós vimos os fatos, nós vimos o Senhor morrer, nós vimos Jesus ressuscitar, vimos os seus milagres, presenciamos tudo e também fomos transformados e conquistados por esse poder. Querido, nessa noite, a gente deve repetir como Pedro e João: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque Deus tem feito coisas na sua vida, na nossa comunidade, e nós vemos o seu poder. Nós ouvimos a sua voz, porque somos suas ovelhas. Nós entendemos a sua vontade. E é por isso que há mais de 80 anos nós estamos aqui no bairro de Perdizes, insistindo com uma mensagem que atravessa os séculos, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e temos ouvido. Nós não podemos deixar de testemunhar, Daniel, onde quer que seja, no seu trabalho, no hospital, Mônica, no seu atendimento, Verde lá numa empresa que gera energia, cada um de nós em seus lugares específicos, que cada um de nós possa ter essa convicção. Por quê?
porque nós não podemos nos silenciar, porque esse anúncio que a gente recebeu, ele é urgente, ele é eterno e ele é transformador. Ele é urgente, amados irmãos, porque vidas preciosas ao nosso redor precisam dele e dependem dele. Ele é eterno porque ele não muda, porque a mensagem da cruz é para todos. Aqueles braços abertos na cruz do Calvário nos aponta para isso. E é uma mensagem transformadora, capaz de mudar o destino e vida, como mudou o destino daquele homem. Ali, um pedinte na Porta Formosa, que recebeu mais do que ele imaginava, recebeu a glória de Deus num milagre para testemunho do poder de Cristo para todos. Que cada um de nós possa dizer então com convicção, assim como Pedro e João: eu não posso calar o que recebi de Deus. Que as nossas palavras e ações sejam luz, testemunho, transformação, onde quer que estejamos, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. E a minha pergunta hoje, o desafio do Espírito Santo é esse: você tem visto a glória de Deus, não tem? Na sua vida? Você tem ouvido a sua voz? Então não deixe de proclamar, de falar daquilo que Ele tem realizado na sua vida. Em João 9 tem uma história maravilhosa daquele cego de nascença. Aquele homem foi curado por Jesus e os fariseus começaram a perguntar para ele: vem cá, o que aconteceu? E ele contou 3 vezes que um homem veio, fez uma laminha, passou nos olhos dele e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. Os fariseus estavam discutindo teologia. E aí viraram para ele e falaram assim: olha, hoje é sábado, e esse homem aí que te curou é um pecador, você sabia disso? E ele disse uma das frases mais lindas. Ele fala o seguinte: olha, eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Então, se você me perguntar: Verde, como é que eu proclamo aquilo que eu tenho visto e ouvido? Conte aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Conte aquilo que é mais simples, como Ele transformou a sua vida, como Ele tem transformado a sua casa, como é que Ele tem guiado a sua vida e o seu futuro. Que o Senhor nos abençoe. A igreja de pé, por favor, vamos orar. Pai amado, mais uma vez nós estamos diante de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós não podemos deixar de falar, Senhor, daquilo que nós temos visto, aquilo que a gente tem ouvido. Ok, obrigado, Pai, porque ao longo do século continua, Senhor, nos fazendo enxergar quem Tu és, através das maravilhas que tem realizado em nossas vidas. E essas maravilhas estão relacionadas à transformação da vida das pessoas, porque não há milagre maior, Senhor, do que a salvação de um perdido. Não há milagre maior do que um pecador, Senhor, arrependido, Senhor, de joelhos diante de Ti. Obrigado, Pai, pela essa constatação, e ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, com a nossa pouca força, Pai, a continuar, a testemunhar, com testemunho vivo em nossas vidas, a partir das nossas ações, a partir das nossas palavras, a partir de quem nós somos, a colocar, Senhor Deus, a Tua palavra diante daqueles que precisam. Que possamos, ó Pai, ser reformados por Ti, preenchidos, ó Pai, completamente pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, para que a gente possa, Senhor, atender a esse chamado, porque não podemos, Senhor, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Faz essa obra em nossos corações, em nossas vidas, em nossas casas, em nossos ministérios, em nosso trabalho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar.